Anjanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham. Jai Gurudev, Feliz Mahashivaratri, que é a grande noite de Shiva. Eu gosto muito dessa época, assim, sendo bem sincera, eu acho que é a minha favorita do ano, junto com o Navaratri. Há muitos e muitos anos já. Quando a gente pensa em Shiva, a gente pode pensar em Shiva como muitos aspectos, como ele tem muitos nomes e muitas formas de estar e aparecer. Mas quando eu penso em Shiva num geral, além de ser um Vaishnava, o maior Vaishnava, eu penso nele como o destruidor. Eu gosto de ver ele assim. E o Shivaratri para mim é uma época assim, de destruição. Não no lado ruim, mas de renovação, de reflexão, de interiorização. Enfim, é uma época bem profunda para mim, no qual eu faço uma recapitulação assim dos últimos acontecimentos da minha vida e vejo onde eu tenho que mudar o rumo de algumas coisas. Então, o Mahashivaratri, né, essa grande noite, é um momento muito auspicioso, é uma noite muito auspiciosa, porque é dito que nessa noite é mais fácil de se conectar, né, de orar para o Senhor, de falar com Ele. Então, por isso que a gente passa a vir à noite, né? Quer dizer, o ideal é a gente virar a noite cantando e celebrando, porque realmente é uma noite muito, muito auspiciosa. Dito que o que a gente recebe de bênçãos e de bênçãos, orientações nessa noite, é só essa noite. Não tem outra noite que se compare. Então, por isso também que tem esse foco em passar a noite inteira acordado. Uma vez eu fiz isso, eu ainda não era devota, eu passei a noite inteira acordada. E foi uma situação bem engraçada, porque no final, assim, quando tava quase amanhecendo, eu tava meio que delirando, assim, de sono. E eu lembro que eu comecei a ver coisas e eu pensei, meu Deus, eu tô muito cansada ou eu tô muito num plano que eu não tô entendendo nada. E aí eu lembro da sensação que quando o sol nasceu, ou seja, quando virou o dia, todo o sono e todo o cansaço que eu tava sumiu. Absolutamente. Aquilo foi uma experiência muito interessante. Tipo, no processo todo da madrugada eu tava ali sofrendo. Aí quando eu via fazer assim, eu acordava de novo. Mas quando virou o dia, pum, sumiu. Todo o cansaço, sumiu tudo. E aquilo foi muito especial pra mim. Porque naquela noite que eu fiz isso, eu fiz um vrata, um voto, né? Então, de passar a noite toda acordada e, consequentemente, pedir algo pra Shiva. Eu pedi pra Shiva conhecimento. E na altura, estava pedindo muito conhecimento, porque eu estava muito confusa em relação a muitas coisas na minha vida. E, curiosamente, depois de 2 anos desse evento, eu entrei para a Bhakti Marga e comecei a estudar para ser professora do conhecimento. Olha só que engraçado. Então, o que eu posso dizer é, tudo que se pede para Shiva no Mahashivaratri, acontece. Então, cuidemos bem o que a gente vai pedir para ele. Mas, enfim, quando a gente está falando de Shiva, que para mim é um momento de purificação e de austeridades, eu gosto dessa parte mais meditativa e mais ritualística, assim, do nosso caminho, mais austera. Então, para mim, é um período de mudanças e reflexões interiores. E aí eu peguei o verso do Gita, que vou fazer a conexão com Shiva, que é no capítulo 6, verso 3, curiosamente o capítulo 6 que estamos estudando agora, né, no grupo de estudos aqui do Bhagavad Gita, que vocês estão lendo e respondendo perguntas, que Krishna diz assim, Arurukshor muner yogam karma karam namuchate yogarudasya tasheva samakara namuchate. Para um sábio que está a subir a colina do yoga, a ação é o meio. Para o mesmo sábio, quando tiver alcançado o topo do yoga, o autodomínio é o meio. Eu li esse verso esses dias e eu pausei nele. Eu nunca tinha dado muita atenção para ele, mas eu achei interessante. E essa parte aqui, quando Krishna diz o autodomínio é o meio, ou seja, para quem alcançou mesmo o cume do yoga, eu lembrei de Shiva. Shiva é o Maha-yogi, é o grande yogi. E quando a gente fala em yoga, ou yogins,
que a gente, num geral, né? Eu acredito que num coletivo a gente pense numa pessoa meditando, ou até lembre de Shiva sempre em meditação constante, com a sua, né, imerso em Bhagavan, sentadinho, lindo lá, meditando. E eu pensei assim, nossa, qual é a ideia que a gente tem de um verdadeiro yogi? E é realmente essa, né? Fiquei refletindo bastante, também por ser professora de yoga, né? Então a gente tem os estereótipos. Então, me vê assim, falar baixinho, ser uma pessoa serena, meditativa, querida, calma, feliz, né? Tá sempre de bem com a vida e tal. E eu pensei, bom, 2 pontos. Ou eu tô muito doida, né? Porque eu não me vejo muito assim. Mas é curioso porque quando a gente entra num caminho espiritual, é mais ou menos o que a gente está buscando. Ou seja, eu já tenho minha mente super descontrolada, minhas emoções descontroladas, minha vida tá uma desordem, então o que eu vou querer? Autocontrole. O que eu vou querer? Paz, serenidade. Então, são as qualidades que atraem as pessoas para esse caminho num geral, né? Estou falando num geral. Até porque eu não vejo ninguém entrando assim num caminho espiritual pensando, sabe aquela história lá de Shiva, que ele arranca a cabeça de Daksha? É para isso que eu tô entrando no caminho espiritual, para arrancar umas cabeças por aí. Não vejo ninguém fazendo isso. Todo mundo quer entrar no caminho espiritual para, pelo menos, controlar um pouco melhor a cabeça. Mas é isso que me fez refletir um pouco mais, que eu pensei, bom, ele é um Mahayogi, tá lá em meditação e tudo mais, mas aí lembrei dessa situação com Daksha, que ele arranca a cabeça dele. E lembrei de outras histórias, outras lilas de Shiva, onde ele dança a dança da destruição, onde ele é chamado de Bhairav, que é aquele da forma terrivelmente assustadora. Então, como é que um ser como ele pode ser ao mesmo tempo um yogin, calmo, sereno, autocontrolado, e ao mesmo tempo um Bhairav, uma forma terrivelmente assustadora? E o que eu posso trazer disso para mim? Porque ele também, além disso tudo, é o maior Vaishnava. Então eu fiquei assim, uou. Não queiram pensar o que se passou na minha cabeça nos últimos meses. Porque eu tava assim, ó, tum, 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 tum. Isso tudo que eu estou falando agora, eu tenho refletido por 1 mês, no mínimo. Só estou compartilhando. Que é o que é ser um Vaishnava. Porque quando eu comecei a pensar em Shiva, eu pensei, meu Deus, então eu tô muito confusa. Porque ser um Vaishnava ao mesmo tempo que é o bondoso, o misericordioso, também é aquele que arranca algumas cabeças, aquele que destrói, né? Então, fiquei pensando, qual seria o comportamento ideal para nós, né? Para mim, como Vaishnava? Comecei a refletir nas qualidades de Shiva e Guruji sempre fala para tomar ele como um exemplo. Mas daí imaginei minha cabeça, vixe. O problema é que eu tenho muitas qualidades ruins ainda, que assim, para eu arrancar umas cabeças não demoraria muito. Então não dá para tomar assim tudo como exemplo. Então como é que eu, meramente humana que sou, com todos os meus defeitos, vou me tornar uma verdadeira Vaishnava como o Sr. Shiva? Então, comecei com esses questionamentos no último período da minha vida, porque a viagem para o Brasil foi bem intensa, para não falar outras coisas. Foi linda, mas foi extremamente intensa. E eu sinto como se Shiva tivesse passado na minha vida e falasse, suba tudo. Né? Que Shiva é o Adi Guru, o primeiro Guru. O nosso Guruji também é Shiva. Então, quando o Guruji vem, o que acontece? Uma avalanche, uma tsunami, um terremoto, muda tudo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu nessa viagem. Muito intensa. E intensa em vários sentidos, mas principalmente em emoções e comportamentos. Comecei a me observar a maneira com qual os outros e eu me comporto. Como eu reajo, como os outros agem, enfim. Entrei numa reflexão profunda a respeito de tudo. Então, lá nessa viagem, quer dizer, depois, quando eu já estava aqui, mas teve algumas reuniões, e eu ouvi uma pessoa, uma devota, falando assim, isso não é um comportamento Vaishnava. Uma situação lá X. Eu fiquei pensando, isso não é um comportamento Vaishnava. E o que seria um comportamento Vaishnava? Será que é tão óbvio assim? Tipo, ser bondoso e querido e nananana. Não dá pra surtar de vez em quando? Pensei assim.
Será que se eu surtar de vez em quando eu vou deixar de ser Vaishnava? Fiquei pensando. O que eu volto ao tópico do autocontrole, né? Então, quando a gente entra num caminho espiritual, a gente quer trabalhar esse autocontrole, óbvio. A gente não quer viver do jeito que a gente é para sempre. Mas esse autocontrole, eu sinto que às vezes a gente quer tanto chegar nesse lugar que a gente acaba... a gente quer alcançar tanto esse ideal que a gente acaba deixando de ser quem a gente é. Tô falando isso muito por mim, pelas minhas reflexões. Dividindo aqui com vocês, eu comecei a refletir sobre os últimos anos da minha vida e observei que em muitas situações eu estava sendo muito... Boa-vinda. Eu estava sendo muito passiva. Mas por quê? Porque teve um momento da minha vida em que me foi pedido para aprender um pouco mais a ficar quieta e observar. Não precisa reagir a tudo, eu era muito revoltada. Então, eu acabei agindo assim. E me ensinou muitas coisas. O fato de ficar quieta, de silenciar, de ser um pouco mais pacífica, sabe? É bom. Só que eu fui longe demais. Eu comecei a ficar tão apegada nesse papel que em muitas situações onde eu queria falar algumas coisas, eu não falava. Aí eu engolia. E eu fiquei doente. Além de ficar doente, eu compactuei com fofocas, compactuei com problemas. Porque quando a gente não fala ou quando a gente não se expressa, muitas vezes, né? Eu digo nos momentos adequados e inoportunos, a gente guarda as coisas para nós e não trabalha isso, é ruim, porque é muito fácil a gente entrar em problemas. Porque como a gente não está resolvido, a gente vai ficar alimentando. Então, eu pensei em mim nesses últimos anos e pensei assim, não quero mais, sabe? Tô cansada, preciso tomar uma atitude. Então eu percebi que eu deixei de ser honesta comigo. Chegou um ponto que eu tinha até um pouco de medo do Guruji. Não medo dele, óbvio, mas medo porque ele sabia o que tinha aqui. Ele sabia o que tinha aqui. Ele sabia das minhas raivas. Por fora, era Shruti, tudo bem? Sim, tudo bem. Ai, Shruti, por que não tá bem? Pô, tu tá sempre feliz. Mas às vezes não. Mas o que a Shruti fazia? Insistia. Dizia, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo por quê? Porque a gente quer alcançar esse ideal. Quero ser uma pessoa assim. Mas eu não estava sendo sincera com os meus sentimentos. Então, depois dessa autoanálise, essa coisa toda que vocês estão vendo, eu comecei a ver que eu tinha que quebrar algumas coisas. Tinha que começar a mudar um pouco a minha dinâmica. A ser mais sincera e mais autêntica. E esse foi um ponto no qual eu pedi no ano novo. Né? Quem estava lá no Ashra, a gente fez umas intenções lá. E essa foi uma das intenções que eu fiz. Porque eu cansei de me enganar. Eu cansei de ser muito boa. No sentido, assim, de que às vezes, talvez eu não seja. E tá tudo bem. E voltando pro tópico do ser um Vaishnava, o fato de quando eu não era tão boa assim, o que eu fazia comigo mesma? Você não é uma boa devota. Você tá com raiva. Você tá se expressando mal. Você se irritou com uma situação que não precisava se irritar. Você reagiu a uma situação que não precisava reagir. E aí o que eu agia? Poxa, então eu não sou uma devota tão boa assim. Então talvez eu não seja uma Vaishnava. Eu levava muito pra esse extremo, né? Tipo, enfim. E quando eu falo de autenticidade, eu falo de Shiva. Por quê? No meio de uma situação de Shiva, em que no casamento dele com Parvati estava lá linda e maravilhosa, esperando ele chegar, e Shiva chega, imagina a cena, Shiva, coberto de cinzas de crematório, com uma serpente no pescoço, com um tridente, com um monte de fantasmas e os devotos dele, né, os butas e tudo, fazendo uma barulheira. A mãe de Parvati olha para aquele ser e fica assim, que é isso? Ela olha e desmaia, cai para trás. Eu acho engraçado lembrar dessa situação porque Shiva é quem ele é. E Parvati,
amava ele porque ele era quem ele era. Claro que isso choca às vezes. Ser quem nós somos choca às vezes. Porque nem sempre vai ser a coisa mais linda e mais maravilhosa do mundo. Nem pra gente é confortável, imagina pros outros. Enfim. Então, nessa jornada de sermos quem somos, nós temos períodos de mortes e renascimentos que pra mim cabem muito com o dia de hoje. Que é a renovação. Como eu falei, eu gosto de um pouquinho de destruição. Então, eu gosto desses momentos de mortes e renovações. Então, a gente precisa aprender de vez em quando a silenciar. Ou se você silencia demais, talvez você esteja tendo que aprender a falar mais. Ou se age de menos, talvez esteja no momento de agir demais. Então, comece a refletir sobre que, na verdade, ser um Vaishnava não é muito diferente de ser autêntico. E é muito o que o Guruji vive dizendo, para nós sermos nós mesmos. E tudo isso culminou num tweet do Guruji, no dia 23 de fevereiro, que eu vou ler aqui com vocês. Que eu achei tão engraçado quando eu vi esse tweet, eu fiquei assim, meu Deus, parece que ele realmente está na minha cabeça, porque foi tudo que eu estava pensando nos últimos 2 meses, ele vai lá e me manda essa. Por que queremos ser ou nos tornar um Vaishnava? Começa assim, eu falei, ô fogo. Parece que ele adivinha, né? Ser ou se tornar um Vaishnava não é um destino ou um estado que alguém alcança. Ser um Vaishnava é uma profunda determinação interior que não é abalada por nenhuma mudança externa. Viver e respirar as qualidades divinas que tantos santos até abandonaram suas vidas para proteger. Como Sant Janabai, que deixou toda a sua família para estar aos pés de lótus do seu Satguru, Sant Nandev. E finalmente, até mesmo seu Atma, unida ao serviço eterno aos seus pés sagrados, deixou este mundo, junto com seu Satguru e outros membros de sua família, que também aceitaram a sua orientação. Como Sri Shivaji Maharaj, viveu toda a sua vida como um forte e feroz protetor do Sanatana Dharma, apenas sob a ordem e orientação de seu Satguru Samarth Ramdas Swami. Inicialmente, Sri Shivaji Maharaj não estava interessado em política, realeza ou vida mundana, de forma alguma. Ele queria se tornar um sannyasi e servir Tukaram, cujos abangas sobre Vitala tocaram profundamente seu coração, mas Tukaram lhe disse claramente que, embora sua bênção fosse eterna para Shivaji Maharaj, seu Satguru era outra pessoa. Um guerreiro sannyasi capaz de fazer as marés mudarem sob sua orientação divina. Então, Santo Tukaram disse a Shivaji Maharaj para ter paz e esperar que seu Satguru entrasse em sua vida. Logo depois, a dupla mestre e discípulo Samarth Ramdas Swami e Sri Shivaji Maharaj mudou o curso da história. O mestre, através da sua visão divina, e o discípulo, por sua valentia e sangue no campo de batalha, derrotaram muitos invasores mongóis cruéis e nunca permitiram que destruíssem, saqueassem e espalhassem o medo além dos limites da Índia Central. Então, Guruji continua. Ser um Vaishnava, para uma pessoa, pode significar a diferença entre se tornar forte e claro, em vez de permanecer delicado ou indeciso. Para outra pessoa, ser um Vaishnava pode significar aprender a abrir o coração e ver com amor e bondade, ao invés de com regras rígidas ou expectativas inflexíveis. Tornar-se um Vaishnava é a maior bênção que o Satguru pode guiar alguém a alcançar. Esta jornada eterna é aquela que toda Atma deseja realizar, porque é o cumprimento da relação eterna e amorosa original entre a Atma e o Paramatma, entre o Jiva e Bhagavan, entre o Bhakta e o Satguru. Ser um Vaishnava é ser tão forte e claro a ponto de ver a divindade em cada palavra e bênção do Satguru, reconhecendo-a como a mais importante do que qualquer vida nesta terra, e seguir sua palavra, porque ao fazê-lo, a liberdade eterna, a verdadeira e duradoura alegria, profunda satisfação e a realização de cada desejo que alguém já teve são garantidas. Então, quando eu li esse tweet, eu fiquei um pouco parada, assim, meio né, sem reação. Mas eu achei interessante porque, como vocês podem ver, não existe uma fórmula única. O que me fez pensar muito, me fez pensar 2 vezes quando a gente olha para alguém e diz você é um Vaishnava ou você não é um Vaishnava.
Você está se portando como um Vaishnava, você não está se portando como um Vaishnava. É muito pesado a gente falar uma coisa dessas. Porque a gente não tem a visão real de quem o outro é. Então, cada um vai aprimorando e desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido. E existem muitas qualidades de Shiva que a gente pode se espelhar para que nosso processo também aconteça e a gente tenha algum parâmetro. Mas hoje eu queria trazer mais esses aspectos da destruição mesmo, da renovação e da reflexão. Talvez não seja a coisa mais devocional, amorosa e linda do mundo, mas faz parte do nosso caminho. E que Shiva é o maior Vaishnava para além da entrega absoluta, mas muito porque ele é autêntico. E que o Senhor Shiva nos guie nesse processo dessas mortes e renascimentos que a gente vai tendo ao longo do nosso caminho espiritual. E quando a gente pede para Shiva nos guiar, principalmente hoje à noite, tem algum momento para refletir sobre isso? Tem algum momento para fazer uma análise sincera sobre o coração de vocês, sobre a vida, sobre os últimos acontecimentos, sobre o que vocês têm feito e como fazer a partir de hoje? E peçam algo para Shiva. Ele vai guiar a gente nesse processo. Porque, como eu falei antes, Shiva não é diferente do Guru. Ele é o Guru. Guruji é Shiva. Então, ele sempre vai estar com a gente e sempre vai estar guiando a gente. Mas hoje, como o próprio Guruji disse, é uma noite no qual ele fala com a gente mais de perto. Então, acho que vale a pena a gente tirar 5 minutos para refletir sobre o que a gente pode pedir para nos ajudar nessa etapa da vida. Então, nessa noite abençoada, quero desejar para vocês um feliz Mahashivaratri e que essas reflexões sejam sinceras e honestas e que a gente possa ser cada vez mais autêntico para que a gente possa ser realmente um Vaishnava. Jai Gurudev.